Trago um abraço aqui da Vida Nova. Trago um abraço da minha esposa Rosa, meus filhos Wallace e a esposa Rafaela, meus netos Theo e Gael, meu outro filho Vitor, minha nora Sátia e meu neto Pedro, meu genro Diego, minha filha Sara, obrigado, e os meus netos Oliver e Noah, 5 menininhos. Eu estou aqui. Quem está dirigindo o culto lá na Vida Nova é a Rosa, minha esposa. No louvor, quem está dirigindo é o Vitor, meu filho, que está no violão. Outro meu filho está na bateria. E a minha filha está no teclado. Então eu posso ter a alegria de dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. E eu quero liberar essa unção na tua vida. Você também vai dizer e vai viver esta realidade. Você e sua casa servirão ao Senhor. O que Deus concorda na terra é feito no céu. E eu agora ministro que você vai viver esta realidade. Você e sua casa servirão ao Senhor. É uma disposição. Essa é uma disposição. Josué se levantou para o povo e ele perguntou, lá em Josué 24:15, olha, agora vocês vão escolher a quem servir. Os deuses que vossos pais vos serviram além do Jordão? Ou o Deus dos amorreus da terra a qual passa a viver? Eu, porém, e minha casa serviremos ao Senhor. Uma decisão pessoal. Tome essa posição, posicione e leve os seus com você. Essa é a primeira missão. Hoje nós falamos a respeito de missão. Nós temos uma missão. E olha, nenhum dos nossos ficará de fora. Profetiza, nenhum dos meus ficarão de fora. Nenhum. Todos estaremos juntos no arraial celestial, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor, Ele te envia para fazer essa obra no teu lar. Como já foi dito aqui hoje, não só no teu lar, mas na padaria, na academia, na rua, no seu trabalho, onde você estiver, você vai viver aquilo que você é, porque você é a luz do mundo. Você vai estar tocando porque você é o sal da terra. Você é diferente. Sabe por que você é diferente? Abra sua Bíblia lá, no Evangelho de João, capítulo 17, no verso 18. Está ali na parede. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Vamos ler também Mateus 28, 18 a 20. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: és-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E é isso que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar. Fala que nem Samuel para Deus.
Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala para ele. Fala que a tua serva ouve. Deus querido, exaltado, glorificado seja o teu santo nome para sempre. Pai amado, mais uma vez rogamos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, purifica-nos de toda a iniquidade. Aplique o sangue do teu Filho Jesus sobre nós, nos purificando. E perdoados e purificados pelo sangue, ousamos a chegar diante do teu trono. E rogamos em nome de Jesus que o Senhor libere a unção do alto e que o Senhor, pela sua generosidade e pelo teu grande amor, fale graciosamente com o teu povo. Fale graciosamente conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, existe uma missão a ser feita. Todo mundo que está nessa terra tem uma razão de ser. Uns cai sobre ele a obrigação de encontrar o Senhor Jesus. Outros têm a obrigação de levar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele veio aqui na terra. Ele veio aqui como um enviado do Pai. E olha, você é o resultado disso. Ele veio para isso. Mas agora, depois que ele te resgatou, ele também tem uma palavra para você. Agora é a sua vez de se importar. Ele se importou. Filipenses 2,5, o apóstolo fala: olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque ele, existindo em forma de Deus, não achou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo, obedecendo até a morte e morte de cruz. Pelo que o Pai o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, tanto no céu, na terra, como embaixo da terra. Ele é o nosso modelo. O Pai o enviou e ele veio. Quando a Trindade teve aquele conclave lá na eternidade, ele já tinha morrido antes da fundação do mundo. Ele veio para cumprir o papel que já na eternidade tinha sido resolvido pela Trindade. E quando ele chegou na sinagoga, deram para ele o livro. Ali ele abriu e caiu justamente onde hoje o endereço da nossa Bíblia é Isaías, capítulo 61, de 1 a 4. Ele abriu ali e ele leu: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, me enviou a curar os quebrantados de coração, a pregoar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a anunciar o ano aceitável do Senhor, para consolar todos os que choram, para colocar aqueles que estão de luto uma coroa ao invés de cinza, vestes de louvores ao invés de espírito angustiado, até que todos sejam feitos carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então a Trindade o enviou, o Pai o enviou, o Espírito o enviou, e agora é o Senhor quem te envia. É Ele quem te envia. Nós ouvimos aqui na padaria, tem o enviar específico. O enviar específico, nós encontramos muitos nas Escrituras.
Nós encontramos lá no capítulo 10, quando Pedro estava lá na casa de Simão, o curtidor, estava lá, quando de repente acontecia alguma coisa no mundo espiritual. Algo acontecia no mundo espiritual. Do outro lado, um anjo visitava um homem. Ele estava orando. Ele era gentil. Qual é o nome dele? Cornélio. E de repente apareceu um anjo. E o anjo falou para ele: olha, foram ouvidas as suas orações. Foi vista as suas esmolas. Olha, eu quero falar uma coisa para você. Tudo que você faz de bem, o Senhor vê, viu? Tudo que você faz de bem, o Senhor vê. Tudo. Em Efésios 6:8, tudo aquilo que eu me fizer, receberá de volta do Senhor, quer seja escravo, quer seja livre. Então, todo bem que você faz, volta para você. E olha, o Senhor viu. Agora vai, manda Jope e chama lá na casa de Simão Curtidor, Simão Pedro. Ele vem e falar para você palavras de coisas dessa vida. Ele chegou, mandou 2 empregados dele: olha, vai lá na casa de Simão Curtidor. Lá tem um chamado Pedro. Fala para ele que um anjo nos apareceu e falou para que ele viesse e falar coisas dessa vida para nós. Você sabe, Pedro, o judeu, ele não entrava na casa de um gentil de forma nenhuma. Mas enquanto o anjo estava lá, Pedro tinha um êxtase. E de repente ele viu que descia do céu um lençol com 4 pontas amarradas, e ali havia animais de vários tipos, quadrúpedes de vários tipos. E ele ouviu a voz: Pedro, mata e come. Falou: ah, não, Senhor, não comerei de jeito nenhum, nunca coloquei coisa impura na minha boca. E o Senhor falou para ele: Pedro, nós chamamos de impuro aquilo que eu purifiquei. De repente, ele ouviu bater na porta. Falou: olha, 10 homens vêm te buscar, pode acompanhá-los. Quando ele abriu, os 2 homens vêm buscar Pedro. O que vocês querem? E eles contaram: olha, lá o nosso Senhor. Quem? Cornélio. Ele teve um êxtase, um anjo falou para ele que mandasse te buscar. Ele falou: então eu vou. Ficaram ali aquele dia, na madrugada do outro dia saíram e foram. Cornélio já tinha chamado toda a família dele. Cornélio já tinha chamado os amigos. Ele não queria bênção só para ele. Ele queria bênção para os amigos. Ele queria bênção para a família. É terrível quando um cristão fica acomodado com a família dele, não é crente. Ele não liga. Ele não está acomodado com isso. O amigo dele ali, vizinho, vai para o inferno. Ele também não liga. Não acomodado com isso. Não está nem aí. Pensa assim: ah, toma um Civirol, toma um Simancol. Ele não quer nada. Mas ele foi e chamou toda a família. Chamou todos os amigos. Chegou lá Pedro. E Pedro falou: olha, você sabe que um judeu não entra na casa de gentil. Mas Deus me falou: não chame santo aquilo que ele purificou. E Pedro contou a história de Jesus. E quando ele contava, o Espírito Santo encheu aquele lugar. Todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. E Pedro falou: podemos negar o batismo para quem receber o Espírito Santo? E já batizou todos eles. O que aconteceu? O anjo veio. Deus ouviu tudo o que ele fez, mas ele se importou. Ele saiu chamando os vizinhos, saiu chamando os amigos, chamou os soldados que estavam ali sob a tutela dele. E coisas gloriosas aconteceram na casa dele. Olha
coisas gloriosas vão acontecer na tua casa. Coisas gloriosas vão acontecer na tua vida. Coisas gloriosas vão acontecer nesta igreja. Coisas gloriosas. Coisas gloriosas. O apóstolo Paulo, ele de repente teve uma visão. E nessa visão, apareceu um macedônio e falou para ele: venha, passa para a Macedônia e ajuda-nos. E ele entendeu que naquele lugar ele seria bênção. E ele foi para a Macedônia. Olha, aqui é a sua Macedônia. Você veio para cá para ajudar. Você veio para cá para acrescentar. Veio para cá para acrescentar. Vem aqui para a Macedônia e ajuda. Ajuda na obra. Ninguém faz nada sozinho. Você não foi chamado simplesmente para ser um cristão observador. Deus não chamou você para simplesmente ser um observador. Deus chamou você para atuar. Deus chamou você, como Ele falou: eu vos chamei e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Foi para isso que Ele chamou, para você vir dar fruto e que o vosso fruto permaneça. Nós temos esse chamado. Olha, ele também contou a história da figueira estéril. Gente, existem muitas pessoas que estão estéreis. Às vezes nós mesmos vivemos instantes em nossa vida que somos estéreis. Mas Deus não quer a esterilidade de ninguém. Nós já falamos: vos designei para que vades e deis fruto. Mas como eu vou dar fruto? Olha, você vai dar fruto à medida que você estiver à disposição do sereno, da unção. Você buscando o Senhor, a unção vem sobre você e você dá fruto naturalmente. É esse chamado para você vir ao Senhor, buscá-lo. Quando você busca, derrama a unção sobre você. Vem a unção sobre você e naturalmente você dá fruto. Naturalmente você dá fruto. Às vezes, o fruto é um só. Quando o Espírito Santo fala para Filipe, ele estava num avivamento. Diz que em Samaria, todo mundo estava espantado com os sinais que Filipe realizava. Espantados com os sinais. Muitas coisas aconteciam ali, coisas gloriosas. Mas, no meio daquele avivamento, Deus falou para ele: olha, sai daí e vai lá na estrada para Azoto. Lá tem um homem lá e você vai falar para ele. Ele largou tudo e foi para o outro lugar, para a estrada de Azoto. Deixou Samaria, onde ele estava explodindo o avivamento, mas lá ele foi. Chegando lá, estava passando uma carruagem lá, e o Espírito falou para ele: ó, é aquele ali. E ele falou: é aquele ali? Então foi correndo. Foi correndo. Olha, quando faz a vontade do Senhor, vai falar: depois eu faço. Não, vai correndo. A hora é agora. Não perca tempo, não. A hora é agora. E ele foi correndo. E o homem está lendo lá, sentado lendo. E ele falou: ei, entendes tu o que lês? Ele lia justamente o Isaías 52, 53, né? Lia lá, ó: eis que meu servo será prudente, será exaltado, elevado, será muito sublime. Como os pasmaram muitos à vista dele. Seu aspecto está muito desfigurado, mais que outros filhos dos homens. Causará. Entende você o que lê? Ele falou: como eu vou entender se alguém não me explicar?
E ele começou a explicar. E dali ele levou o eunuco à salvação. Passando ali pelo lago, ele falou: olha aqui uma água, quem pede de eu ser batizado? Ele falou: nada. Você acredita? Vamos batizar você. Desceu e o batizou. Ele foi alegre. E de repente, Filipe já foi arrebatado para outro lugar. Uma missão foi concluída. Tem muitas missões na sua vida. E todas elas serão concluídas. Todas elas serão concluídas. Todas elas serão concluídas. O Senhor concluiu a missão dele. E qual foi o resultado? Nós somos o resultado. Nós somos. Ele olha para nós e diz lá que ele vai olhar e vai ver o fruto pelo seu trabalho e se alegrará. Ele olha para você e ele se alegra do fruto do penoso trabalho da sua alma. Ele olha e ele se alegra pelo o que ele fez. E agora ele deixou para você esse privilégio de fazer o que ele fez. O que ele fez? Bem, primeira coisa, você tem que saber o que ele fez na sua vida. Sabe o que ele fez? Ele te comprou. Ele te resgatou. 1 Pedro 1,18 diz assim: ó, vocês não foram resgatados da maneira que seus pais vos legaram pelo preço corruptível de prata e ouro, mas pelo preço incorruptível do sangue do Cordeiro, do sangue de Cristo. Então ele te comprou com o sangue. E o que ele fez? Ele fez uma operação espiritual na sua mente e no seu coração. É 2 Coríntios 5,17, que todo mundo conhece. Quem está em Cristo Jesus? Nova criatura é. As coisas antigas e tudo, aleluia, e tudo se fez novo. Então a partir desse momento você passou a ser uma nova criatura. Uma nova criatura. Você tem que saber disso. Você é uma nova criatura. 1 Pedro 2,9 fala assim para você: ó, vós porém sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para manifestar a glória daquele que tirou das trevas para o mundo maravilhoso do seu amor. Então você é nova criatura. Mas que nova criatura é essa? Você é a nova criatura nascida de Deus. Você é a nova criatura que teve um novo nascimento. Você nasceu de Deus. 1 João, capítulo 1, verso 11. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Você é filha, você é filho do Senhor. 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 Você é filha do Senhor. E o mundo? Bem, o mundo. O mundo jaz no maligno. 1 João, capítulo 5,19, ele fala: sabemos que somos de Deus, e o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus. Nós temos essa consciência e nós temos a verdade. Timóteo 3,15 fala que que a igreja de Deus é coluna e baluarte da verdade. É a igreja que determina, que mostra a verdade para o mundo. Nós somos coluna e baluarte da verdade. Filhos do Senhor, resgatados do Pai, que pertencemos à família celestial. Somos nação santa. Nós somos um povo santo separado para o Senhor. Aleluia, aleluia. E agora,
o que é que nós seremos? Isso é o que somos. O que seremos? 1 João, capítulo 3, do verso 1 e 2, ele faz uma pergunta. Ele diz: vede que grande amor nos concedeu o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos, mas ainda não nos revelou o que seremos. Sabemos que seremos como Ele é, porque o veremos face a face. O inimigo tem ódio pela igreja por isso, porque um dia ele falou: eu farei meu trono alto, serei semelhante ao Altíssimo. Mas ele foi derrubado, escrachado. Aquilo que ele um dia quis ser é o seu destino. Um dia você será semelhante ao Rei dos Reis, semelhante ao Senhor dos Senhores. Podemos perguntar de novo: vede que grande amor nos concedeu o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato somos filhos, mas ainda não se revelou o que seremos. Sabemos que seremos como Ele é, porque o veremos face a face. É esse o nosso destino, um destino glorioso. Hoje nós já fazemos parte da família de Deus, irmãos, e muitos podem fazer parte conosco, da nossa casa, nossos amigos, nossos vizinhos, e o Senhor conta conosco para esta obra. Nossa situação é parecida com os 4 leprosos que estavam lá em Samaria. Samaria estava cercada, a fome estava lá, terrível, a ponto de mulheres cozinharem o próprio filho para comer. Um desespero, aquela situação horrível. Os 4 leprosos estavam lá fora. Aí disseram: olha, se a gente vai ficar aqui, a gente vai morrer. Vamos para lá? Pode ser que morremos também, mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Se for morrer, morreremos. Aqui a gente morre de fome. Foram. Quando eles chegaram lá, eles viram algo extraordinário. O acampamento dos inimigos estava arrasado, todos foram embora, mas deixaram todos os víveres, deixaram ouro, deixaram vestes e deixaram muita comida. Eles foram, pegaram, comeram, encheram a barriga, aí pegaram barra de ouro, pegaram roupas, pegaram tudo de bom que eles encontraram uma vez, foram e guardaram. Depois voltaram, pegaram de novo, voltaram e pegaram de novo. Quando um virou para o outro e falou: olha, se nós nos calarmos, nós teremos sido preocupados. Há uma cidade morrendo de fome. Se nós nos calarmos, seremos culpados. E eles foram para a cidade. Olha, encontramos lá o acampamento abandonado. Está cheio de víveres, cheio de comida lá. E eles foram e a cidade foi saciada. Nós somos como esses 4 leprosos. Nós falamos para o mundo: olha, tem coisas maravilhosas para você, tem a salvação para você. Jesus já morreu por você, Ele já pagou o preço por você, Ele está batendo no seu coração. Tem um destino glorioso para você, Ele tem a salvação para você, para a tua casa. Nós somos esses que têm essa mensagem para dar. Mensagem simples de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Essa é a mensagem. Morreu Jesus no seu lugar, morreu para te salvar. E é essa palavra que nós lançamos, a palavra de Deus. Lá em João 5,24, Jesus fala: em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. É essa mensagem para o mundo que está nos seus lábios e que está no seu coração, e que nós não podemos deixar de falar. Como Pedro ele dizia, o que é mais fácil, obedecer a Deus ou aos homens? Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. E Paulo proclamou: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Ai dele, mas ai de você também, e ai de mim também, porque na graça do Senhor não há lugares para omisso. A palavra dura de Jesus é aquela: quem comigo não ajunta, espalha. Essa é uma palavra dura. Por quê? Porque Deus tem um destino para você. Você dá frutos. Vos designei que vades e deis frutos. É esse o destino seu, que você vai dar fruto. Se você não der fruto, você vai fugir do seu destino. Você será uma árvore estéril. Mas Ele quer tratar você com a palavra. Ele falou: farei de vocês pescadores de homens. E Deus vai fazer você um ganhador de almas. E você vai ganhar pessoas para o Senhor Jesus. Pastor Ismael, eu acho que um dos hinos mais tristes do cantor cristão é o tempo que nós cantávamos cantor cristão, né, gente? Mas é aqueles: nunca me falaram de Cristo. Nunca me falaram de Cristo. Esse é o hino mais triste do cantor cristão, na minha opinião. Nunca me falaram de Cristo. Eu falo isso, eu recordo uma experiência que eu tive. Fui para São Paulo, sou paulista. E aí, eu fiquei sozinho com a minha sobrinha na sala, conversei com ela, tive ali o tempo e não obedeci o impulso do Espírito de falar de Jesus para ela. Conversei com ela, ela é uma menina de 18 anos. Aí eu conversei com meu irmão, minha cunhada, fui embora, vim para cá. Aí eu fiquei sabendo que houve um acidente. Elas vinham andando pela calçada, numa avenida onde mão dupla que fazia uma curva, e vinham 4 rapazes em alta velocidade, e na curva eles não conseguiram fazer a curva, e o carro saiu capotando, atravessou a primeira pista, atravessou o canteiro do meio, atravessou outra pista e caiu do outro lado em cima dela. E ela grávida, perdeu o bebê. Eu falei: meu Deus, eu não falei para ela. Eu estive com ela, eu não falei para ela. Eu não falei. Tive a oportunidade de ter feito, eu não falei. Meu Deus, eu não falei. Fica mais triste ainda o hino: nunca me falaram de Cristo. Que ninguém da sua casa venha falar isso um dia, mas que todos possam ver Jesus. Como? Olha, como falar de Cristo? Tem até um missionário que dizia: olha, fale de Cristo. Se possível, se necessário, use palavras. Quer dizer, você não precisa nem falar. Se você amar aquela pessoa, estiver orando por ela, em oração, quebrar os laços do inimigo, que aprendem, tirar a fenda dos seus olhos pela palavra da fé, e tratando ela com carinho, ela não resistirá.
o amor de Deus através da sua vida. Ela não resistirá o amor de Deus através da sua vida. Nós não podemos nos calar. Não podemos ser figueiras estéreis. Nós temos que dar fruto. Voltando, vos salvei, vos designei, que vades, deis frutos, e o vosso fruto permaneça. E o Senhor vai fazer essa obra através da sua vida. Vai fazer essa obra através de nossa vida. Uma ocasião, eu estava em Brasília, aí eu deitei, era 2 horas da tarde, aí de repente eu me vi assim, que veio um peixe nadando assim perto de mim. Aí eu acordei, olhei pro relógio, era 2:02. Falei, poxa vida, o que é isso? Um peixe dourado grande. Na ocasião eu falei, olha, esse peixe não é outra coisa, é meu Pai. Deus vai me dar essa vida. E eu fiquei orando com meu pai. Uma ocasião lá em São Paulo, fui falar da palavra, o pessoal católico quase tudo quiser me bater. Mas eu continuei orando. Depois, quando ele, no aniversário dele, 85 anos, lá na casa dele, tivemos um churrasco. Aí eu fiquei com ele. De repente, quando deu de madrugada, ele começou a tossir. Começou a tossir. E falei, ô pai, ele sem ar, que ele fumava muito. Aí eu falei para ele, ô pai, quer ouvir a palavra de Deus? Quer fazer uma oração comigo, recebendo Jesus? Ele orou comigo, naquela madrugada, recebendo a Jesus. No outro dia, eu beijei e fui embora. Quando cheguei aqui em BH, eu recebi o telefonema, volta que o pai acabou de ser hospitalizado, está entubado. Eu voltei de novo para São Paulo. Chegando lá, ele já estava completamente entubado. As pessoas dizem que muitas vezes a pessoa tem noção, quando ela está entubada, que ouve, né? Dei umas palavras para ele, falei de Jesus, dei um beijo nele, perguntei para a enfermeira, me fala uma coisa, qual é a previsão? Porque eu só moro em Belo Horizonte, eu estou aqui para visitá-lo. Ela falou, olha, essa situação, não temos nem previsão, volte para Belo Horizonte. Eu falei, ok, voltei. Peguei o ônibus e voltei. Quando eu cheguei em casa, recebi o telefonema, volta que o pai morreu. Volta que o pai morreu. Voltei, fizemos o enterro, preguei lá no enterro. Minhas irmãs católicas ficaram furiosas, que eu falando que meu pai tinha aceitado Jesus. Depois minha irmã falou, que é isso? Você falou que o pai trocou de religião. Eu falei, não, você está enganada. Eu nem falei religião, eu falei que ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se entregou a Ele. E brigaram comigo, eu vim para cá. Depois, o esposo dessa minha irmã ficou enfermo. Fui lá para São Paulo de novo e ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E depois ele faleceu. Chegando lá, minha irmã falou, ô Wallace, você pode dar uma palavra no enterro? Eu falei, dou com prazer. Deus, Ele deu aquele peixão e eu quero crer que todos eles virão para o Senhor Jesus. E olha, Deus tem um peixão para você também. Aquela pessoa que você ama, que está longe, é um peixão que você vai pescar. O Senhor fala de você pescador de homens, de mulheres. Deus vai fazer você pescar essa vida. Como você vai pescar? Você vai acreditar e vai orar por ela. Muito pode a oração
de um justo no seu efeito. Você vai orar e Deus não deixará a sua oração em vão. Vai lá, ore por ela. Se preciso for, chore por ela. Busque-a. Numa determinada data, peça para Deus sabedoria para fazer um convite para que ela venha para a igreja. De repente ela vem e ouve um testemunho, ouve uma palavra, ou num louvor, e é tocada. Você vai acreditar. Você vai orar, porque o Senhor te enviou para você dar fruto. E os melhores frutos são os frutos da nossa casa. Quando a gente vê a nossa casa, quando a gente vê os nossos amigos, quando a gente vê a nossa família nos pés do Senhor, é essa bênção que Deus tem para você. Deus tem essa bênção para essa igreja. Esta é a sua Macedônia. Venha para cá para ajudar, dar fruto. Vamos ganhar almas. Vamos glorificar o nome do Senhor em nossas vidas. É esse o chamado de Deus para a tua vida. É este o chamado de Deus para nós. Temos que nos posicionar. Não podemos ser infrutíferos. Não podemos ser crente 007. Tem o crente 007. Lá no trabalho dele, ninguém sabe que ele é crente. Ele é o 007. Na faculdade, ninguém sabe que ele é um homem de Deus, que ele é uma moça de Deus. É o crente 007. Na rua, ninguém sabe. Não, não pode ser assim. Você não foi chamado para ser 007. Você foi chamado para dar frutos e fruto em abundância. Lembrando que o Senhor falou: quem comigo não ajunta, espalha. Jesus falou: esforçai-vos para encher a minha casa. Esforçai-vos. Aqui tem muitos lugares ainda para serem ocupados. Esforça para trazer seu familiar aqui, Esforça para trazer o seu amigo aqui. Se esforça para trazer o seu vizinho aqui. O Senhor conta com você para esta obra. É uma obra gloriosa. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Eu contei que Jesus, quando ele veio, ele viu o fruto penoso trabalho de sua alma e se alegrou. Olha, imagine chegando no céu e você vê aquele irmão, você fala: poxa, eu levei aquele irmão para a igreja, eu levei. Você vai dar um abraço nele de alegria, fala: puxa vida, está aqui porque eu busquei, eu orei por esse irmão. A Bíblia fala lá em Oséias 11:4, né? O Senhor busca com cordas humanas, com laços de amor. Deus um homem para trazer o outro homem, né? O ser humano para trazer o outro, porque com cordas humanas, com laços de amor. Eu fui usado para trazer aquela vida. Imagine, é lá no céu, te abraçando. Você fala: meu Deus, esse irmão aí, Deus me usou para convidá-lo. Deus me usou para orar por ele. Deus me usou para convidá-lo. Que coisa gloriosa. E ele está aqui. E ele está aqui. E muitas pessoas você vai ver no céu que você convidou, que você trouxe. E sua alegria vai ser como o Senhor Jesus, em ver essas pessoas nos pés do Senhor, ver essas pessoas com o Senhor Jesus Cristo. É simples, gente, simples. Não precisa ter nenhum conhecimento teológico, não. É só você se importar. Ora por essa pessoa, ora por ela. Não é seu familiar, não é seu amigo, não é ali o seu vizinho, ore por ela. E na hora certa, convide-a. E Deus vai dar vitória para você. Sua ação não será em vão. E você será uma árvore frutífera para a glória do Senhor. Irmãos, Jesus falou: olha, grande é a colheita, poucos são ceifeiros. Peça ao Senhor da colheita que envie ceifeiros para a colheita, porque grande é a seara e pouco
poucos os ceifeiros. Gente, tem muita gente para ser ganha. E Deus conta com cada um de nós. É um grande desafio você dar frutos, mas é melhor do que você ser infrutífero. É melhor do que você ser uma pessoa nula no mundo espiritual. Lembrando que Jesus falou: quem comigo não ajunta, espalha. Mas olha, se você decidir ser uma bênção, se você decidir buscar as pessoas que você ama, o Senhor estará com você nessa empreitada. E Ele fala para você, em Isaías 41:10, olha, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento e eu te fortaleço com minha destra fiel. Envergonhados, confundidos, ficarão aqueles que levantam contra você. Serão reputados a nada, coisa de nenhum valor, aqueles contra ti se levantam. Eu tomo você pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Não temas, Hermesinho de Jacó, povozinho de Israel, porque eu te ajudo. E o seu Redentor é o Santo de Israel. Irmãos, não temam nessa grande empreitada. Hein, pastor Ismael? E amada igreja, não temam, porque o Senhor é com vocês nesta batalha, nesta guerra. E eu termino com o canto de vitória dos cristãos de Romanos 8, 31, 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes nos entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará, se é Jesus Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está ao lado direito do Pai e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A morte? A tribulação? O perigo? A nudez? A espada? Como está escrito, por amor a ti fomos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a vida, nem a morte, nem coisa do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, o Senhor veio aqui na terra e fez uma obra gloriosa. Agora Ele enviou você. Vai e dê fruto, e que o vosso fruto permaneça. Você vai dar muito fruto. Você vai ser uma bênção nesse lugar. Já a partir de hoje, aquela pessoa que você ama, coloque ela em oração. A partir de hoje, aquele seu vizinho, ore por ele. A partir de hoje, já peça para Deus a hora certa para você convidá-lo. Deus vai usar você para trazer muitas almas neste lugar. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Às vezes, a pessoa precisa de ter uma experiência com Deus. Talvez você precise até ter uma experiência com Deus. Nós vimos o texto que já foi lido aqui hoje. É o texto-chave da campanha, né? Lá de Isaías, no capítulo 1. Ele conta que na morte do ano do rei Uzias, ele conta: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. A orla dos seus vestidos enchia o templo.
serafins voavam sobre ele. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e a terra está cheia da sua glória. As bases do me tremeram, a voz do que falava, e a casa ficou cheia de fumaça. Então eu disse: ai de mim, porque eu sou um homem impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Então veio um serafim com a brasa viva do altar que tinha ela como Atenas, e tocou meus lábios, dizendo: ela tocou nos seus lábios. Foi tirada a tua iniquidade, foi perdoado o seu pecado. Então ele continua dizendo: eu vi uma voz no meio do trono que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quem é que vai ser usado para abençoar o seu filho? Fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem Deus vai usar para salvar seu pai? Fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem é que vai ser usado para salvar o seu amigo? Fala para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem vai ser usado para salvar o seu sobrinho? Fala para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem Deus vai usar para salvar aquele seu cunhado? Fala para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Feche seus olhos e fala para Deus a respeito dessa vida: envia-me para salvar essa vida. Envia-me para convidá-la, trazê-la aqui para este lugar. Envia-me. Deus querido, exaltado, glorificado seja o teu poderoso nome para sempre. Pai, nós queremos rogar que o Senhor libere uma unção gloriosa sobre nós, de amor, de quebrantamento, que possamos, ó Deus querido, nos importarmos com as almas e darmos muitos frutos para a tua glória, porque naquele dia, quando chegarmos diante do Senhor, nós queremos ouvir dos teus lábios: entra, meu servo, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Nos conceda essa graça, em nome de Jesus. Amém.